Primordial, o podcast pela infância em seu pleno potencial. Descobrimos o segredo da vida. James Watson e Francis Crick, em 1954, sobre a descoberta da dupla hélice da molécula de DNA. Eu sou Denise Leles, mãe e pediatra. Eu sou Regiane Quereguim, mãe e jornalista. Mas você escolheu uma citação bem impactante para começar esse episódio, hein? Então, eu adoro essa frase que a gente começou, porque ela demonstra o quanto a ciência apostou no genoma humano, no projeto Genoma. Então, durante a década de 90 toda, início dos anos 2000, a ciência correu atrás de desvendar o genoma humano, acreditando piamente que a gente resolveria a maior parte das doenças. Eu me lembro, porque eu estava no final da faculdade, me formei em 2001, os professores falando, olha, o ano que vem o projeto Genoma vai estar concluído, e aí provavelmente a medicina vai mudar, e tudo vai ser genética, e a gente já vai saber todas as doenças quando o nenê sair do berçário. E de fato, o projeto Genoma Humano foi desvendado, foi terminado em 2003, e aí todo mundo achava que aquilo seria uma revolução na medicina e na sua prática. E realmente foi. A medicina se renovou muito depois dos conhecimentos que o projeto Genoma trouxe para a ciência, mas conhecer a sequência do genoma humano nem de longe era entender e resolver todos os problemas de saúde do ser humano. E um dos principais motivos dessa conclusão é que o nosso código genético estava muito longe de ser imutável, muito longe de ser estático. Foi então que começou-se a se falar que o nosso DNA, que o nosso material genético se movimenta. E esse movimento é sempre em busca de adaptação ao ambiente em que a gente está inserido. De uma forma muito simplista, a gente pode falar que nem todos os genes que a gente tem são ativados e fazem o seu papel mesmo estando presentes no nosso DNA. Alguns motivos, alguns mecanismos, principalmente ambientais, fazem esses genes serem ligados ou desligados. Então, a gente podia falar de um jeito muito simples que a epigenética é o estudo dos mecanismos biológicos que ligam e desligam os genes, que tornam o nosso material genético dinâmico, adaptável, plástico, sempre em busca da melhor adaptação ao ambiente e àquilo que o ambiente exige da gente. Então, concluindo, a epigenética age modificando a atividade dos nossos genes sem uma mudança na sequência do nosso DNA. Cerca de 40 anos antes do projeto Genoma ser concluído, alguns estudos populacionais já sugeriam as primeiras ideias de epigenética. E aí eu vou trazer 3 grandes exemplos desses estudos que, na verdade, também nos ajudam a definir a importância biológica da infância na definição da saúde do futuro adulto. Então vamos lá! É muito legal também citar as capas da revista Time, de 2 momentos que representam esse conhecimento da ciência em relação à genética e epigenética. A capa da Time de 94, de uma das revistas de 94, sugeria assim: atenção, a engenharia genética é o futuro da medicina, veja como a genética vai definir o século XXI. E aí falava muito do projeto Genoma que estava no meio, né? Como se ele fosse realmente a panaceia, a resolução de tudo. E aí, 15 anos depois, mais ou menos, em 2010, a capa da mesma revista era um título completamente diferente. Olha, veja bem, o nosso DNA não é nosso destino, entenda por quê. É muito legal olhar para esses momentos históricos aí das revistas, porque define mesmo tudo que a gente pensou sobre genética, tudo que a gente pensa sobre epigenética. E é muito divertido para mim tentar pensar e imaginar como que será a capa da Time daqui 15 anos, que será que a gente vai estar inventando para tentar resolver todos os problemas de saúde do ser humano, se a gente ainda não tiver aceitado que é o nosso comportamento que tem que mudar.
Verdade, doutora. Quando você mencionou a revista, já fiquei pensando como é que será a capa dessa revista no futuro e até levando em consideração tudo que a gente está vivendo, todos os comportamentos, alguns que estão sendo ressignificados, como é que vai ser isso? É muito curioso. Bom, já que a gente vai citar estudos populacionais que dizem respeito à epigenética, então a gente não pode deixar de começar com o estudo famoso da pediatria, que é conhecido como estudo da fome holandesa, que foi contextualizado num período histórico conhecido como o legado do inverno da fome holandês. Isso aconteceu no final da Segunda Guerra Mundial, mais precisamente entre setembro de 1944 e maio de 1945, quando algumas regiões da Holanda foram submetidas a um embargo econômico, ou seja, não podia chegar nada lá porque eles estavam invadidos pelos nazistas e eles se declararam aliados às forças aliadas contra a força nazista. Então eles não deixavam, os nazistas não deixavam chegar comida lá por região nenhuma, nem por ponte, nem aérea, nem por trem. E ao mesmo tempo eles tiveram um inverno muito rigoroso, o mais rigoroso da história da Holanda, para ser mais preciso. Então, uma população de mais ou menos 4,5 milhões de pessoas foi submetida a muitos meses de uma oferta calórica muito restrita. Quando a gente vai pesquisar o quanto essas pessoas comiam, no início eles tinham que dividir a comida disponível para mais ou menos 1.000 calorias por pessoa, isso no início, lá em novembro de 44, mas quando chegou fevereiro, abril de 45, esse número já tinha caído para 500 calorias por dia. E nesse meio tinham mulheres grávidas, tinham crianças, tinham idosos, tinham pessoas jovens, tinha de tudo. E por causa desse contexto todo, infelizmente, muitas pessoas morreram de fome nesse período. As mortes começaram em dezembro de 44 e atingiram seu pico entre abril e maio de 45. E os estudos estimam que cerca de 18.000 pessoas, 18.000 holandeses, morreram de fome por causa da desnutrição, da oferta calórica muito baixa. E esse número pode ter chegado até 22.000 se a gente considerar as pessoas que morreram pelas consequências da fome. Então, por exemplo, pessoas que morreram de infecção porque estavam desnutridas. Então, um número muito grande de mortes, um número muito grande de pessoas que tiveram que se adaptar à fome e principalmente um número grande de grávidas que tiveram fome, que passaram fome durante todos os períodos da gestação. Bom, aí em 1945, lentamente, as negociações entre alemães e aliados promoveram ações de misericórdia para essa população, de forma que alguns alimentos começaram a chegar na região, até que no início do verão de 1945 deles, a fome foi rapidamente controlada, deixou sequelas importantes naquela população que a gente até hoje discute, que a gente até hoje identifica. Mas essa trajetória tão triste, tão marcante da história foi muito bem documentada pelas pessoas que estavam na época envolvidas e porque a Holanda nunca deixou de ser um país desenvolvido, a educação já era muito à frente na época e eles registraram tudo muito bem, o estado nutricional das pessoas, peso das crianças ao nascer, o acompanhamento nutricional das crianças mesmo naquela situação tão disruptiva. Então isso acabou dando para a ciência um material muito valioso que depois gerou esse estudo tão famoso que é o estudo da fome holandesa. O que aconteceu então? 30 anos depois que tudo aquilo tinha acontecido, as universidades de Amsterdã e da Grã-Bretanha resolveram olhar para dois momentos epidemiológicos que podiam ajudá-los a entender a repercussão da fome, principalmente na infância e na gestação. Então eles fizeram um estudo retrospectivo usando dois momentos. O momento lá de 1944-45, em que muitas crianças estavam intraútero ou na primeira infância, e o momento em que estas crianças, no caso meninos, tinham entrado no exército aos 18 anos. Então eles tinham dois momentos históricos e de saúde daquelas pessoas, uma da infância e uma dos 18 anos. Eles conseguiram dados de 300.000 meninos de cerca de 18 a 19 anos que tinham sido expostos de alguma forma à fome na década de 40 e eles fizeram a análise, a comparação
desses dois momentos de saúde desses meninos envolvidos no estudo. E aí o estudo vê várias características e estuda a primeira, a segunda, a terceira fase da gestação e a primeira infância. E eles quiseram entender o impacto do momento da fome na definição da saúde aos 18 anos. E eles concluíram que o início da gestação, quando a mulher passava fome no início da gestação, havia uma repercussão adaptativa que levava depois a maior risco de obesidade e síndrome metabólica aos 18 anos. Também havia uma repercussão em outros momentos da gestação, mas principalmente no início, essa repercussão era maior. Ah, então tudo que você falou lá atrás começa a fazer bastante sentido. Conhecer a sequência do genoma humano nem de longe era entender e resolver todos os problemas de saúde do ser humano. Então, os 2 primeiros trimestres de gestação, quando existe fome, quando existe um agravo, existe também uma adaptação daquele organismo, e hoje a gente sabe que também é genética essa adaptação, ela vai permanecer, vai acontecer para que haja uma adaptação àquele meio intrauterino. E essas adaptações são permanentes e depois a criança vai encarar o ambiente extrauterino com essas adaptações que ela sofreu intraútero. Então, essa é a primeira ideia do que hoje a gente chama de programação intrauterina ou programação metabólica, e que tanto a gente fala para as mulheres durante a gestação terem uma alimentação saudável, não ganharem muito peso, mas também não pode ganhar muito pouco peso, porque a gente sabe que a fome intraútero para o bebê não é legal. Então é daí que vem essas principais ideias. Eles perceberam que todas as fases da gestação, que eles dividiram em primeiro, segundo, terceiro trimestre da gestação e primeira infância, que eram os primeiros meses de vida, todas tiveram repercussão no futuro. Mas as principais repercussões aconteceram quando a criança era exposta à fome intraútero nos primeiros 2 trimestres de gestação. Esse foi o estudo que deu origem à série que a gente fala de estudos depois de programming, de programação metabólica e hoje de epigenética laboratorial e molecular do jeito que a gente tem visto. E da teoria que a gente conhece como DOHAD, Origem Desenvolvimentista da Saúde e da Doença, que é a tradução da sigla DOHAD, e que hoje é determinante da nossa prática pediátrica. Como eu disse nos primeiros episódios, o nosso foco agora é a saúde do futuro adulto. Então, conhecer epigenética e a origem desenvolvimentista da saúde e da doença é o foco de todo pediatra. Ouvindo aqui sobre a fome holandesa e os estudos que se desdobraram sobre essa população, além de tudo que a gente vem conversando, né, doutora, até aqui, eu começo a deduzir qual é a resposta correta para a pergunta, que é justamente o título desse nosso episódio. Mas hoje a gente vai ter mais insights da ciência? Mas eu acho que eu já falei muito, hein, Rê? Vamos deixar os outros 2 estudos para o próximo episódio? Aí a galera vem com a gente saber um pouquinho mais de DOHAD, um pouquinho mais de epigenética e tudo isso que define a saúde do futuro adulto. Opa, bora lá. Faz a chamadinha final então, deixo para você. Eu queria aproveitar, então, por sugestão do meu amigo Ricardo Boari, que não perde um episódio, eu queria aproveitar para convidar vocês que estão gostando do podcast, que estão curtindo o Primordial, que vocês mandem sugestões e perguntas que a gente responde aqui ou no comecinho ou no finalzinho do episódio, tá bom? Tô esperando, hein, gente? Beijo, espero que vocês estejam gostando. Primordial, o podcast pela infância em seu pleno potencial.